dia, boa tarde, boa noite, cidadão brasileiro que quer aprender inglês. Tudo bem com você? Hoje estou aqui num cenário novíssimo em folha, e a partir de hoje eu vou gravar aqui. Lembra que eu prometi para vocês que eu ia voltar para o cenário original? Bom, agora isso aconteceu e eu estou aqui. Deixa eu testar a câmera, que ela tá meio lenta. Vamos lá, pessoal. Vocês estão acompanhando as nossas aulas, quero saber se está tudo bem, se vocês estão entendendo. Se você não acompanhou a aula anterior, você pode clicar aqui nos cards, vai aparecer em algum lugar aqui do vídeo ou na descrição e vai ter um link para você assistir aos vídeos anteriores, aqueles que você não pôde acompanhar, tá? Então, as nossas aulas têm uma sequência lógica, uma sequência que vocês podem seguir. Então, olha só, pessoal, hoje nós iremos falar sobre um assunto diferente, um assunto que não é tão falado, um tópico da gramática que não é muito comentado, que são os verbos ergativos, os verbos ergativos do português, que também funcionam da mesma forma, funcionam da mesma forma na língua inglesa. Nós os chamamos de ergative verbs, ok? Então, os verbos ergativos, ergative verbs, eles são muito comuns no nosso cotidiano, mais do que a gente imagina. A gente os usa muito. Como são esses verbos ergativos? Vou dar um exemplo para você. Então, olha só, gramaticalmente explicando, teoricamente explicando, os verbos ergativos são aqueles que não dependem de um sujeito para sofrer a ação. E eles sim, eles mesmos sofrem essa ação. Vou explicar com exemplos. Meu celular está carregando. Então, vamos pensar aqui. Meu celular está carregando. O celular não carrega nada, mas o celular é carregado. Entendem? Então, a gente usa muito no dia a dia. Meu celular está carregando. Mas ele não se carrega sozinho. Ele depende de uma tomada, de um carregador para ser carregado, ok? Outro exemplo, esse carro é muito potente, é o que mais vende na concessionária. Aqui embaixo vai aparecer as frases, ok? Então, olha só, esse carro é o que mais vende. O carro não é uma pessoa, o carro não tem vida própria, então não tem como ele vender nada, certo? Ele tem que sofrer uma ação para ele poder realizar, para ele poder funcionar direito. Então, veja só, o carro vende, não é o carro que vende, ele é o quê? Vendido. Entenderam? Então, os verbos ergativos são esses que sofrem, que só por estarem ali, por exemplo, meu celular está carregando. A gente já entende que o celular ele não se carrega sozinho, mas alguma coisa o carrega, ok? Então, fica meio que subentendido, assim, esses verbos ergativos, mas eles funcionam, ok? Então, eu vou explicar com alguns conceitos e vou trazer aqui dois tipos de verbos ergativos. O verbo ergativo intransitivo e o verbo ergativo transitivo, tá? Olha só, não se atenham tanto a termos gramaticais, ok? Porque o importante aqui, que a gente traz na Nerd House, é vocês entenderem os conceitos. Os conceitos que eu falo, assim, é vocês entenderem o que é aquilo, certo? Como funciona essa parte da gramática e não dos nomes. A gente não quer que vocês gravem os nomes, que vocês decorem. Nós queremos que vocês entendam o que a gente quer explicar, que é o quê? O conceito, a prática, ok? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui em inglês para poder ficar mais fácil. No caso dos verbos intransitivos, ergativos e intransitivos, nós os usamos como sujeito da frase. E no caso dos verbos transitivos, nós os usamos como objeto de uma frase. Colocando isso em prática vai ficar mais facinho de entender. Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre os verbos ergativos intransitivos. Não precisa focar ali no nome intransitivo, mas entender o que eu vou explicar aqui, beleza? Então, no caso dos verbos intransitivos, o que acontece? O foco da frase, o foco da ação recai no objeto e não na pessoa que realiza. Veja bem, the door opened. The door opened. Tá? A porta abriu-se, se abriu, ok? Então, vamos pensar. A porta se abre sozinha? A porta não se abre sozinha. Alguém tem que abrir a porta. Mas, nesse caso, a ação recai sobre quem? Sobre o objeto, sobre a porta. Então, o que a porta faz? Ela se abre, tá? Então, a frase inteira, a ação está focada em quem? Na porta. A porta se abriu, a porta abriu-se. Tá? Então, aqui, o foco da frase é o quê? No objeto, porta. Outra frase aqui. My favorite plate broke in a million pieces. My favorite plate broke in a million pieces. Meu prato favorito quebrou-se em milhares de peças, milhares de pedaços. Então,
veja, o prato não se quebra sozinho. Alguém precisa quebrá-lo, certo? Ele precisa cair no chão. Mas o foco da frase, o foco da ação está em quem? No prato. Então, está no foco de quem? Do objeto. O prato é um objeto, a porta é um objeto, ok? Então, essa frase, essa ação inteira ficou o quê? Focada nos objetos. Por isso, nós dizemos que são verbos ergativos e intransitivos. Aqui mais um exemplo para vocês. The boat was destroyed. The boat was destroyed. Então, quem é o nosso objeto da ação? O barco, ok? O barco. Então, the boat was destroyed. O barco foi destruído. Mas o barco não se destrói sozinho. Ele precisa que algo ou alguém haja sobre ele para que ele possa quebrar-se, ok? Então, the boat was destroyed. Foco da ação no barco, ok? Então, toda essa ação é pautada no objeto. Por isso que nós dizemos que eles são ergativos e intransitivos. Agora, no caso dos ergativos transitivos, que são outro tipo, a ação está focada em quem? No sujeito. Então, se os verbos ergativos intransitivos estavam focados no objeto, porta, barco, prato, os verbos transitivos vão focar em quem realiza a ação, que são o quê? As pessoas, ok? Então, olha só um exemplo. Suddenly, Mark opened the door. Suddenly, Mark opened the door. Então, olha só. De repente, Mark abriu a porta. Então, olha só. Tem a porta na frase. Ainda estamos falando da porta. Mas quem está realizando a ação? O Mark. Então, a ação está pautada em quem? No sujeito. Entenderam? Outra frase aqui. My dad broke my favorite plate. Meu pai quebrou meu prato favorito. Aqui o prato continua sendo quebrado. Mas quem o quebra? Quem está quebrando o prato? Meu pai. My dad. Ok? Então, mais uma vez, a ação está focada, está pautada em quem a realiza, que é o sujeito. Verbo intransitivo, foco no objeto. O objeto realiza a ação sozinho, ele está sozinho ali. A porta se abriu. No caso do transitivo agora, Mark abriu a porta. Então, está focado em quem? No Mark. Pode ter ficado um pouco confuso, porque são muitos conceitos ali condensados, muita coisa misturada. Mas é importante a gente saber que em um caso é objeto e no outro caso é sujeito. Parece difícil, né, gente? Mas eu quero que vocês treinem bastante isso para que vocês possam realizar, às vezes, os exercícios e poder ler em inglês também, né? Saber quem realiza, para a gente poder entender um texto incompleto, a gente tem que entender o que acontece nele. Quem realiza, o que acontece. Enfim, pessoal, o vídeo de hoje foi um pouquinho mais complicado do que o resto, do que os meus outros vídeos. Mas é importante dizer que essa parte da gramática também é fundamental para que a gente possa entender uma língua. Não é a mais importante, obviamente, mas é também uma parte que a gente precisa falar. Então, hoje aqui estamos no cenário novo, inauguro uma nova fase da Isadora no canal e espero que vocês todos tenham entendido e gostado desse vídeo, tá bom? Quem tiver dúvida pode escrever aqui pra gente, pode mandar no nosso Instagram, que é nerdhouse.tech, olha o número de cabeça, ou então escrever pra gente lá na página, tá bom? Beijo, galera!